Gravando. Então, nossa aula hoje é sobre o processo educativo e o uso das novas tecnologias da informação e comunicação, né? A gente já viu um pouco, né? A gente viu aula passada as tecnologias de informação e comunicação, né? Mas aí agora a gente vai fazer um misto, um paralelo, falando um pouco hoje da importância, né, dessas ferramentas, dessas tecnologias, né, tanto de informação como de comunicação para esse processo educativo na educação à distância. Bom, então, primeiro a gente tem que se perguntar, né, como é que surgiram, né, a gente falou isso também um pouco aula passada, vamos falar hoje novamente, como é que surgiram essas tecnologias de informação e comunicação e a que, né, elas se propõem, ou seja, qual é o objetivo delas, né. E aí a gente falou um pouco aula passada que não tem como a gente ter uma educação à distância que ela é primordialmente marcada, né, pela distância, né, física entre professor e aluno, sem a gente estar utilizando essas tecnologias, né, de informação e de comunicação. Então, essas tecnologias, elas surgem exatamente com o advento, né, da educação à distância, né? A gente não tem como separar, né, esses dois marcos aí, né? E aí a gente sabe também que essas tecnologias de informação e comunicação, elas têm inúmeras vantagens, né? Mas elas também têm limites, né? Elas são limitantes, tanto em questão, a gente pode falar em questão de acesso, né? E também como limitante no aspecto, às vezes, muito parte do aluno, por ele não ter vivência, ele não ter experiência, né? Ele não ter prática mesmo dessa tecnologia de informação e comunicação. Então, ainda muitos são os limites, né, que a gente tem que vencer, né, com essas tecnologias. Como é que a gente vai falar um pouco isso hoje também, né? Como é que esses diferentes sujeitos, né, e aí a gente pode englobar, né, professor, aluno, o tutor, né? A gente viu a aula passada quais os elementos da educação à distância, né? A gente tem o facilitador, o tutor, né, a própria equipe técnica, a equipe administrativa. Então, como é que esses diferentes sujeitos, mas claro que, né, principalmente professor e aluno, né, como é que eles lidam, né? Porque às vezes o professor, ele tem, vamos supor, ele tem mais habilidade, ou ele tem mais experiência, ou ele gosta, às vezes, de determinada ferramenta, né? Mas, às vezes, essa ferramenta não chega até o aluno, no sentido de chegar, de ele usufruir, de ele interagir bem com aquela ferramenta de informação e de comunicação. Então, às vezes, os diferentes sujeitos, né, eles podem, né, processar essas TICs, né, que é exatamente essas tecnologias de informação e comunicação, de forma diferente. E para, né, o bom andamento, o sucesso na educação à distância, já que ela é pautada na distância, né, física, é importante que essas tecnologias elas sejam, de certa forma, homogêneas, né, ou o mais homogênea possível, para exatamente que esse processo de ensino-aprendizagem ele seja o mais harmônico e o mais eficiente possível, tá? Então, quando a gente fala de tecnologia de informação também, a gente ainda tem muita coisa a pensar, avaliar, né, fazer uma autoavaliação, no sentido de como é que a gente vai inserir, né, essas tecnologias nas escolas, né, nos currículos escolares, quando a gente pensa na educação à distância. Então, quando a gente pensa no Brasil, que é um país totalmente pautado em desigualdades sociais, né? Essas desigualdades em grupos, em próprias regiões, né? Sul, Sudeste, Nordeste, enfim. Então, ainda é um desafio inserir, né? Inserir de forma eficiente, né, essas TICs nessas escolas. Então, a gente, né, vocês veem aí no noticiário, ou realidade muito próxima da gente, né? Tem escolas que
os alunos nem têm merenda escolar, né? Ou às vezes os alunos vão para a escola só para merendar, né? Porque eles são aquela refeição que eles têm no dia. Então são escolas que não têm estruturas físicas, né? Às vezes não tem corpo técnico, não tem professores capacitados, né? Para atender a essas tecnologias de informação e comunicação. Então isso ainda é um entrave, né? Isso ainda são problemas que a gente tem que pensar, discutir, né? E avaliar enquanto a educação à distância nos currículos escolares, nas escolas, né? Especialmente aqui no Brasil. Okay. Uma pergunta, gente? Algum comentário? Posso continuar? Bom, então o processo educativo e o uso dessas TICs, né? Como eu falei, quando a gente pensa na sociedade humana, do jeito que ela foi organizada, do jeito que o conhecimento foi organizado, né? A gente não tem como não ligar esse processo educativo exatamente a essas transformações tecnológicas, tá? Seja na esfera econômica, social, política e cultural. E aí Castells, né, 2005, ele descreve, né, ele fala, né, das duas grandes revoluções industriais que a gente teve, tá? Então ele fala que a primeira revolução, né, industrial, ela foi marcada, tá, pela substituição das ferramentas manuais pelas máquinas a vapor, né, pela descoberta, né, pela criação, né, da fiadeira, dentre outras máquinas, né, que foi a grande revolução que passou de algo que era manual, que era demorado, né, era sinônimo com o processo industrial, era algo moroso, né, para algo a vapor, né, máquinas que trabalhavam a vapor, e aí você tinha esse aumento, né, nessa demanda industrial, né, no caso de produtos. A outra grande revolução, tá, foi o advento da eletricidade, né? O advento da eletricidade também marcou esse processo educativo, né? Marcado aí também pela geração de produtos químicos, né? E início das primeiras tecnologias de comunicação, no caso, né, o telégrafo e o telefone. Tá? Então, Castells, né, nessa referência aí, ele fala exatamente desse contexto, né, que essas revoluções industriais necessitou, né, que o trabalhador, que o proletário, né, ele buscasse esse conhecimento, ele buscasse esse processo educativo. Então, foi a partir de uma demanda econômica, né, que gerou essa demanda educacional, digamos assim, tá? Então, repetindo, esse processo educacional, ele está ligado intrinsecamente ao surgimento e ao desenvolvimento de tecnologias, né? Como tem aqui no slide. Iniciou-se com o telégrafo, o telefone, depois o rádio, né? Depois a TV, a gente viu isso na aula passada, mas isso foi exatamente a partir de uma demanda, né? Uma demanda industrial que a gente teve que ter para que esse processo educativo ele chegasse mais rápido, né, e de forma mais eficiente. Por quê? Porque a indústria estava demandando, né, uma mão de obra capacitada, que até então era manual, então era muito passado de, né, pai para filho, de família para família. Então, um dos aspectos, né, alguns autores falam nesse sentido, que um dos pontos positivos dessas revoluções foi exatamente isso, né? Acelerar esse processo educativo. Aí vocês poderiam dizer, professora, acelerou, mas é um processo educativo que é desigual. Sim, é desigual, né? Mas a gente não tem como a gente não ligar esses fatos, né? Se a gente não tivesse essa demanda industrial, né, a gente com certeza não teria tido esse processo educativo desenvolvido, né, com tanta rapidez e com tanta demanda, ok? Então, essas revoluções, né, como eu falei, tanto da máquina a vapor como a eletricidade, né,
Foram revoluções progressivas, né, que demandaram um intenso processo, como eu falei, né, de capacitação, né, ou seja, o desenvolvimento das ciências, ela avançou de forma muito rápida, né, após essas revoluções, e aí foi exatamente marcada pelo início, né, dessas tecnologias de informação e comunicação, para que esse processo educativo ele fosse o mais rápido possível, ele chegasse em regiões mais distantes, né, ou regiões que não tinham acesso àquela educação presencial clássica. Né? Então, a partir dessa segunda revolução, né, a gente observa o surgimento dos primeiros computadores pessoais, né, aqueles computadores bem antigos, né, e claro que não era acessível, né, a todo mundo, só ficou acessível muitos anos após, né, mas houve o surgimento dos computadores, logo em seguida, né, houve o surgimento da internet, né, que é uma rede global de comunicação, né, e aí hoje a gente não consegue ter uma educação à distância sem um computador ou um celular e uma internet, né, são os dois itens fundamentais para a gente ter, né, o mínimo para a gente conseguir, na prática mesmo, né, fazer acontecer essa educação à distância. Bom, então essas transformações aí, né, tá ilustrada aí nessa figura, tá? Tudo isso que eu tô falando, gente, tá no material que eu já postei lá na plataforma, tá o texto, tá? É toda a sequência, inclusive até as fotos, tá? Essa foto tá lá na apostila que eu postei, né? E tá aí, essa é uma foto ilustrativa, né? Mostrando o desenvolvimento surgimento e desenvolvimento dessas TICs, né? Ela acompanhou a evolução do homem, né? Aquele homem pré-histórico, depois aquele homem na era romana, egípcia, né? Depois em azul aqui, ó, né? Ilustrando aquele cara que trabalhava na indústria, exatamente caracterizando esse processo, essas revoluções industriais que eu falei, né? E aí, né, depois dessas revoluções, foi a era das TICs, onde o homem, ele, né, foi alavancado, né, e foi totalmente, como é que eu posso dizer, totalmente envolvido por essas TICs, né? Hoje, né, a gente não consegue pensar numa sociedade sem essas tecnologias de informação, né? Claro que a gente sabe que ainda tem pessoas que, principalmente por falta de acesso, por falta de condições, às vezes não tem, né, vamos dizer assim, 24 horas, né, essas TICs no seu cotidiano, mas, de certa forma, o homem ele virou refém dessas tecnologias, né? Ela virou refém. Hoje, claro que quem não tem acesso, né, por outras questões, mas termina que é prejudicado, né? Termina que fica em defasagem comparado com aquele empregado que tem um acesso melhor a essas tecnologias de informação. Então, a gente virou refém, né? A gente virou tanto refém no nosso ambiente de trabalho que essas tecnologias de informação, elas extrapolaram o nosso cotidiano profissional, né? Então, hoje, a gente vive uma época que a gente não consegue mais viver sem redes sociais, né? Sem estar toda hora mexendo no WhatsApp, né? Isso aí eu tô falando não só no trabalho, mas fora o trabalho, né? E aí, a partir dessa dependência, né? Claro que isso vem ao longo de anos, né? Hoje a gente tem grupos, né? Estudos demonstram, né? De pessoas cada vez mais ansiosas, mais estressadas. Um dos fatores também é isso, né? Não só, professor, é só isso? Claro que não, né? Estou falando apenas um dos fatores que gera, né? A gente ficou tão habituado e preso a essas tecnologias que na hora que a gente tenta colocar limites ou horários, né? Isso é um desafio para a gente mesmo, né? Tenho certeza que vocês também concordam aí comigo. Vocês estão tranquilos, gente, aí? Vocês estão aí? É porque vocês estão calados hoje que eu fico pensando que eu caí. Eu não caí não, né?
Pessoal? Não, professora, estava cortando um pouco, mas agora ficou normal. Tá. Não, é porque quando vocês ficam muito tempo sem dizer nem oi, aí eu fico pensando que eu caí. Não, tá certo. Obrigada. Ai, ai. É. Não, isso é porque já aconteceu comigo outras vezes, aí sempre eu fico traumatizada. Então, vamos lá, seguir. Bom, então, esse momento, né, de surgimento dessas TICs, a literatura, ela traz algumas terminologias diferentes, né, algumas definições diferentes, mas assim, termina que uma definição, ela complementa a outra, ou ela sobressai sobre a outra, né? Então, os autores chamam esse surgimento dessas TICs como uma revolução tecnológica que ocorreu, né, nessa época pós-industrial. Outros autores chamam de sociedade da informação. Tá? E aí cada uma vai ter uma definição um pouquinho diferente, mas que, como eu falei, no geral, né, existe pontos em comum. Outros autores se referem à sociedade do conhecimento, né? Então, após essas TICs, né, houve o que eles chamaram de sociedade do conhecimento, como se antes o homem não tivesse esse conhecimento, por não ter acesso, né, através dessas tecnologias. E sociedade em rede, né? Então, às vezes, essa terminologia, ela varia, às vezes, também dos ambientes, né, que ela é pronunciada ou que ela é aplicada, tá? Mas, como eu falei, todas podem ser aplicáveis a exatamente esse momento que eu falei, né? Revolução tecnológica, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade em rede. Ok? Bom, então, os autores, eles também são unânimes em falar, né? São muito categóricos em dizer que conhecimento e informação, eles sempre foram elementos centrais, tá, para a construção de uma sociedade. Então, mesmo aquelas sociedades do passado, né, da era pré-industrial, pós-industrial, né, mesmo aquelas sociedades mais antigas, elas historicamente, né, elas estavam marcadas, né, pelo acesso do homem ao conhecimento informática, de certa forma, né? Claro que esse conhecimento, antes do advento do computador e da internet, ele era através dos livros físicos, né? Mas o homem, ele, historicamente, ele sempre buscou esse conhecimento, essa informação, por algum meio, né? Que hoje, claro, é através dessas TICs, né? Então, é o que hoje a gente chama, né, atualmente a gente chama de redes, né, redes de conhecimento e de informática. Então, hoje existem vários elementos, não só a internet, né, o próprio livro físico ainda é uma rede de conhecimento, né, a própria transmissão oral, isso também é uma rede de conhecimento, mas isso sempre esteve ligado, tá? Em todas as sociedades, claro que com níveis de complexidade diferentes, né? Atingindo níveis mais modernos atualmente. Então, os autores, existem várias definições, tá? Para essas TICs, né? Então, aqui alguns autores, eles trazem que essas novas tecnologias de informação e comunicação é um conjunto convergente, tá? Ou seja, você pode utilizar mais de uma tecnologia, né? Convergente de tecnologias em microeletrônica, computação, e aí está incluído software, hardware, as telecomunicações, tá? A radiodifusão e a optoeletrônica. Então, é um conjunto, né, como ele diz aqui, de tecnologias que, né, tem a finalidade exatamente de trazer essa informação, esse conhecimento de forma mais rápida, de forma mais unânime ou de forma mais acessível. Tá? Elas são novas, né? Aí vocês podem dizer, professora, por que o nome novas, né? Como se antes tivesse uma TIC e agora tem as novas TICs, né? Então, elas são novas nesse sentido, porque hoje, né, a gente consegue convergir vários tipos
de tecnologias. E no passado não, a gente teve várias tecnologias, mas aquelas tecnologias eram utilizadas naqueles determinados momentos, não de certa forma em conjunto. Então, hoje, né, com o advento da internet, das redes, a gente pode utilizar essas tecnologias em convergências, né, em utilização conjunta, como tem aqui. Então, por isso que são novas tecnologias, né, novas no sentido de convergir uma com a outra. Então, aqui a gente tem um celular, né? Hoje no celular a gente pode fazer praticamente tudo, né? O celular ele é uma ferramenta não só pessoal. Antigamente o celular, antes da internet, a gente usava o celular para quê? Somente para se comunicar, né? A gente não utilizava o celular para olhar redes sociais, não existia isso, tá? Então hoje, com, né, o advento das redes, então a gente pode usar para se comunicar, para navegar na internet, né, para trabalhar, para olhar redes sociais, enviar mensagens, ouvir músicas, né? Então, essa tecnologia, ela virou não só pessoal, que antigamente a gente usava o celular mais para uso pessoal, mas também para uso profissional, né? A gente pode trabalhar, tirar fotografias, né? Pode assistir uma aula dessa, como hoje, alguns de vocês talvez estejam aí assistindo a aula pelo celular, tenham acessado, né, o Google Meet, que é uma ferramenta, né, pelo celular, né? A gente tem também a TV digital, né, que é uma tecnologia também que pode ser trabalhada junto com outras tecnologias, né? A internet, né, que trouxe exatamente com a internet, houve todo esse processamento desse conhecimento, essa difusão, né? Com a internet ficou tudo muito mais fácil ser compartilhado, né? Vocês, se eu não me engano, tem um grupo do WhatsApp com o tutor, então lá ele pode postar um aviso, uma informação importante, ou não no meu caso, mas às vezes tem professor que envia o material pelo grupo do WhatsApp, né? Então, esse compartilhamento de informações, de conhecimento, né, é outra coisa pós, né, criação da internet. Miranda, aqui em 2007, ele traz outro conceito aqui, né, de tecnologia de informação e comunicação. Como eu falei, tem vários conceitos, né, na literatura, então ele se refere à conjugação, né, então conjugação também vem no sentido de convergência, né, da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações, né, e tem na internet, particularmente, né, na web, né, a sua mais forte expressão. Então, são pontos aqui que eu já falei hoje aqui, né? Então, essas novas tecnologias, elas não teriam como ser convergentes ou ser conjugadas sem a utilização da internet. Então, novamente, né? Infelizmente, quem não tem acesso ainda à internet terminam que são pessoas que são prejudicadas, né, no acesso desse conhecimento, né, porque isso está intimamente ligado ao uso dessas tecnologias. Então, vamos dar um exemplo aqui prático. Uma pessoa numa zona rural muito distante, né, às vezes, sei lá, ganha do governo um notebook, um tablet, né, ela tem aquela ferramenta, mas ela tem a internet para acessar aquele conteúdo. Muitas vezes, vamos supor que ela não tenha, né? Então, aquele notebook, ou aquele celular, ou aquele tablet, né, não vai fazer a função dele, né? O objetivo, né, daquele instrumento ali não vai ser totalmente alcançado. Por quê? Porque aquela pessoa não vai ter acesso, né, àquela internet. Então, isso ainda é um entrave. As TICs, gente, elas não são usadas apenas no processo de ensino-aprendizagem né, de pessoas, né, não apenas na educação, né. A gente vê o uso dessas TICs, né, nos mais variados meios, tá? Então, a gente tem o uso dessas tecnologias na agricultura, por exemplo,
né? Na agricultura, hoje a gente tem uma agricultura totalmente modernizada após o advento dessas TICs, né? Então, hoje a gente consegue definir o melhor período para plantio, né? O período exato para colheita, a gente pode prever o tempo, né? E aí fazer uma boa programação desse plantio e dessa colheita, a gente pode programar uma irrigação adequada, né? Então, tudo isso com o auxílio dessas tecnologias de informação e comunicação. Na indústria também, né, a gente tem várias áreas da indústria, né, do setor produtivo industrial, a utilização dessas TICs, seja desde a gestão, tá? Desde a própria automação dos processos produtivos, e aí essa automação podem pensar aí praticamente tudo, né? Tudo hoje que a indústria produz, seja um calçado, seja um carro, seja um eletrodoméstico, enfim, né? Tudo que tiver envolvendo automação de produção de algo, de algum objeto, né? A gente tem o uso dessas tecnologias de informação e comunicação. E aí, o outro lado da moeda, né? A gente pode questionar aqui, ao longo do tempo, né? Essas tecnologias, quanto mais elas avançam, quanto mais elas se tornam modernas, elas também, o lado ruim, né? Elas estão o quê, gente? Tirando postos de trabalho, não é isso? Então, hoje a gente já tem alguns setores industriais que a máquina, né, já substitui, às vezes, 5, 10, né, trabalhadores. Então, também tem o outro lado da moeda, né? Foi muito bom, né, exatamente pelo acesso desse conhecimento, dessa informação, mas a gente também, né, tudo tem os dois lados da moeda, né? Então, a gente poderia pensar e discutir sobre isso também aqui. Deixa eu ver se eu não pulei. Gente. Pulei foi um monte. Olha, Jesus. Pronto, aqui. Outro setor, né, que a gente utiliza essas tecnologias de informação e comunicação exatamente na educação, né? Então, no processo de ensino-aprendizagem, ela foi crucial para a gente ter essa reconfiguração, né, de tempo e espaço que a gente tem na educação à distância. Então, foi com o advento das TICs que a gente começou a utilizar teleconferências, videoconferências, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, foi possível realizar diversas tarefas, né, em locais diversos, né, em locais ou em ambientes diversos, né? Então, isso utilizando o quê? Computador, notebook, netbook, iPhone, né, celular, tablet, né? Tudo conectado à internet, né? Seja essa internet via rádio, via fibra ótica ou via satélite, né? Então, não só, né, na agricultura, na indústria, mas também nesse processo educacional. Isso foi crucial. Então, essas tecnologias, elas transformaram, né, o mundo, né? A gente pode dizer assim, de maneira geral, elas transformaram o mundo. Então, essa figura aqui, né, ela exemplifica aqui um pouco dessa transformação global, tá o globo aí, né? Então, essas TICs, elas impactaram desde os negócios, os homens aí, os negócios, né? Desde as próprias comunicações em si, né? A maneira de nos comunicarmos, né, com as pessoas, com o mundo, né? O processo educacional, o processo de informações, né? Então, antigamente, como é que as pessoas sabiam, né, o que acontecia no mundo? Através de quê? De jornais, né? Antigamente só existiam jornais impressos, né? Existiam as cartas, antes dos jornais eram as cartas, né? As pessoas eram comunicadas de que acontecia, né, lá na época, né, das guerras, por cartas, né? Depois veio o advento do jornal. Então, hoje a gente quer se atualizar, a gente vai o quê? Pega o celular, coloca
G1, né, Globo News no nosso celular e a gente tá. Então percebam que não tem hoje, né? A gente olha esse mundo aí globalizado, não na aviação, né, muitas aqui das figuras mostrando esse processo de comunicação, enfim, educacional. Então, eu desafio vocês hoje, me digam aí um setor que vocês dissessem assim, não, professor, esse setor aqui não usa ou não precisa, pode até não usar, mas dizer que não precisa, não tem o uso de nenhuma tecnologia. Me digam aí, eu desafio vocês, qual o setor hoje, né, que não precisa ou que não necessita dessas tecnologias. Seja o mínimo possível, ou seja, da mais simples possível, né? Hoje em dia você vai num local rural, um local mais afastado, mas às vezes não todas as pessoas não têm um celular, mas alguém tem um celular para se comunicar, né? Ou, né, mesmo que distante, vai ter algum ponto de internet, enfim, uma comunicação, por mais falha que ela seja, mas tem, né? Então, hoje, gente, para onde você olhar, né, você tem essas transformações ligadas a essas tecnologias. E aí, né, os estudos apontavam desde muito cedo que, né, quanto mais o trabalhador, né, ele tiver acesso e ele tiver habilidades com essas tecnologias, ele vai se sobressair no mercado de trabalho, tá? Isso seja em diversas áreas do conhecimento. Então, essas TICs, né, elas vieram para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Quando, né, e aí eu abro um parênteses, quando não utilizadas de forma exagerada, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a comodidade de pagar contas sem a necessidade de enfrentar filas, né? Vocês aí, né, os mais antigos aí, né, antigamente a gente tinha que ir para o banco, a gente perdia um dia inteiro na fila do banco. Hoje a gente tem um aplicativo dos bancos no celular, a gente faz em minutos transações, né? A gente pode fazer pesquisa de preços, né, de objetos, comprar isso pela internet, né? Hoje em dia, cada vez mais compras pela internet, porque o custo, o valor das mercadorias, elas geralmente, mesmo com frete, elas são mais baratas, né, via compra pela internet. A gente pode, além de estudar, que é o básico, né, aí eu estou falando aqui mais na qualidade de vida, a gente pode visitar exposições artísticas, conhecer lugares, mesmo que virtualmente, né. Então, o modo de se comunicar, o modo de produzir conhecimento, difundir conhecimento, foi outro após essas tecnologias, né? E aí, como eu falei, desde que não seja exagerado, né? Elas, quando bem aplicadas, sim, elas trazem uma melhoria na qualidade de vida, né? Antigamente, né, meus avós, meus pais, só tinha acesso a uma foto, às vezes de família, alguma coisa, se alguém revelar, se tivesse dinheiro para revelar. Hoje em dia você está numa reunião de família, tem algum membro que não está, você tira uma foto, manda pelo WhatsApp, aquela pessoa, aquele familiar recebe aquilo ali. Então, tudo isso está envolvido nessa questão da melhoria da qualidade de vida. Claro que, como eu falei, não exagerado, né? Então, a gente tem que respeitar, né, horários de sono, horários de descanso, né? Horários de alimentação. Então, hoje tem pessoas que são tão viciadas que terminam adoecendo, né? Literalmente adoecendo, estresse, fadiga, cansaço, ansiedade, né? E outras, né, doenças, às vezes até piores, porque se tornam totalmente dependentes dessas tecnologias, a gente, né, principalmente através das redes sociais. A gente tem que entender que aquelas redes sociais ali é só um pequeno universo da vida daquela pessoa. Então, às vezes, a gente deixa se consumir demais, né, por essas tecnologias e deixa, né, de realmente estudar, de realmente buscar um conhecimento.
Bom, então quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que falar de educação. Na realidade, a tecnologia, né, ela foi criada junto, né, alguns autores eles trazem que a história da educação à distância, ela caminhou junto com essa criação dessas tecnologias, né? Então, como eu falei, não tinha como se pensar ou colocar em prática essa educação à distância sem essa tecnologia, né? Exatamente porque aí, novamente aqui o conceito, né? É um processo em que onde, né, quem ensina e quem aprende estão separados em tempo e espaço. Então, alguns autores eles falam, né, que exatamente essa construção dessa história à distância, ela está intimamente ligada a esse processo de construção dessa educação e dessa tecnologia. Então, essas TICs, elas reavivou as práticas de educação à distância, né? Então, com essas tecnologias de informação e comunicação, a gente tem flexibilidade no tempo, né? A gente tem quebra de barreiras espaciais, né? Recebimento instantâneo de materiais. Então, se eu postar algo quando acabar a aula aqui, vocês instantaneamente vocês têm acesso, né? Quebra de barreiras espaciais, flexibilidade no tempo. Quem não conseguiu entrar hoje, amanhã eu coloco a gravação, então vai ter acesso, né? Então, aquelas formas tradicionais, né, de transmitir conhecimento só a partir do professor físico, elas foram agora quebradas, né, porque agora você tem essa transmissão digitalizada, né, ou hipermediáticas, né? Então, seja um livro digital, seja uma apostila digital, seja um vídeo digital, né? Então, o potencial de interatividade dessas TICs, né? E esse desenvolvimento dessas atividades à distância foi base para a produção desse conhecimento, tá? Isso aí é indiscutível. A gente também pode falar, né? A gente pode falar dessas TICs e a interatividade na educação à distância. Gente, peraí, viu que eu tô passando aqui demais. Não, tá certo, é porque é mais na frente, tá? Então, aqui, ó, nesse quadro, ele traz aqui como esse panorama da educação, né, do ensino-aprendizagem, ele mudou, né, a partir da criação dessas TICs. Então, aqui ele traz essa tabela que ele coloca aqui na coluna à esquerda, o antigo paradigma, né, ou seja, aquele ensino clássico presencial, e o que ele traz aqui de novo paradigma. Então, no antigo paradigma, a gente tinha o quê? Instalações físicas, né, aqueles prédios escolares. E aí, nesse novo paradigma com essas TICs, a gente tem o ciberespaço. Né? Então, aqui, ó, a gente está nesse espaço virtual aqui, mediado por uma ferramenta que é o Google Meet. Tá? Então, antes a gente tinha o quê? Aquela frequência obrigatória e horário rígido, né? Que ainda temos, né? No ensino presencial, né? Aqui a gente tem o quê? Uma conveniência de local, de hora, né? Essas TICs, elas, né? Nos primeiros cursos da CAD, a gente não tinha momentos síncronos, então tudo era mediado via mensagens, via fórum, professor e aluno. Então agora a gente já tem esses encontros síncronos, né? O antigo paradigma, ele vamos dizer assim, o alicerce dele, né, naquele sentido de apenas ensinar. Né? O professor ele ensina, e o aluno ele é um mero espectador e, né, fica absorvendo o máximo aquele conhecimento. Aqui não, aqui o paradigma é aprender a aprender. Então, aquilo que eu falei na primeira aula para vocês, né? Na educação à distância, talvez uma das maiores dificuldades é que vocês têm que ser o gestor do tempo de vocês para fazer esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então,
eu não estou, né, presencialmente, né, estude, tem que ler e tal. Vocês têm que fazer isso por conta própria, por autonomia, né? No antigo paradigma, a gente tinha um currículo mínimo, disciplinas obrigatórias, com pré-requisitos, né? Na educação à distância, a gente ainda tem alguns desses elementos, tá? A gente tem um currículo minimamente, né? Mas às vezes os conteúdos são mais significativos, às vezes os conteúdos são mais flexíveis, né? Na educação à distância, a gente geralmente, a gente não pode dizer que são todos, tá? Mas geralmente a gente não tem essa questão de pré-requisitos, talvez tenha para algumas disciplinas que sejam mais importantes que outras, mas termina que há uma maior flexibilidade do que no ensino presencial. No antigo paradigma, a gente tinha a unidisciplinaridade, né? E já na educação à distância, a gente trabalha muito com inter, multi, transdisciplinaridade. No antigo paradigma, a gente tem, né, a figura da pedagogia, né, o ensino é muito centrado na pedagogia. O novo paradigma, ele vem para quebrar isso e focar muito na andragogia, que o que é andragogia, professor, é um ensino de adultos, né? A educação à distância, principalmente no Brasil, ela iniciou com a educação de adultos, né, que não tinham sido alfabetizados nas fases corretas. Né? Então, veio muito para isso, né? Pessoas adultas, né? Ou já com idade avançada. Então, esse novo paradigma, ele vem muito, né, focado na andragogia, né? Para exatamente suprir essa necessidade dessas pessoas que, quando jovens, quando crianças, não conseguiram estudar. Né? No antigo paradigma, a gente tem a transmissão do conhecimento, aqui, no novo paradigma, a aprendizagem coletiva. Antes era uma educação muito formal, agora é uma educação mais não formal, né? Então, a gente tem várias características aqui, deixa eu ver aqui mais alguma, né? Antigamente, a gente tinha muito, centravam muito na economia de bens e serviços, no sentido de que, para ser no presencial, a gente tinha que ter estruturas físicas, né, instalações físicas, então isso demandava, né, demandava um capital, né, para esses bens e serviços, né? Aqui no novo paradigma não é mais, a gente termina que tem uma economia desses bens, desses serviços, né? É mais centrado mesmo na geração de conhecimento. Antes a gente tem muita figura do professor, hoje é do facilitador, do orientador, né? O antigo paradigma, ele é muito centrado na avaliação quantitativa, né? No novo paradigma, tem que existir uma avaliação quantitativa também, porque não tem como, né? Mas a avaliação qualitativa também, ela tem uma importância muito grande nesse novo processo de ensino-aprendizagem, né? Ela é construtiva, esse processo de ensino-aprendizagem, ele é construtivo, então, avaliações qualitativas, né, elas são, junto, né, com a quantitativa, elas fazem aquela avaliação do aluno, né? Então, a avaliação qualitativa, ela é uma parte, né? Então, é uma quebra de paradigma também, né? O antigo paradigma é muito centrado no diploma, no certificado, né? Aqui também, claro, o novo paradigma, claro que tem essas figuras, né? Mas também está muito voltado no processo de aprender do aluno, né? O quanto esse aluno, né? Na educação à distância, a gente se preocupa muito de, porque o aluno faltou a prova, porque isso, né? E na grande maioria das vezes, pelo menos nos cursos que eu já participei, né? São incompatibilidades, às vezes, ou falta de acesso mesmo, incompatibilidade de acesso que faz o aluno desistir ou não concluir o curso. Tá? Bom, a educação à distância, né, ela é uma educação que ela é muito centrada na aprendizagem colaborativa, cooperativa, né, e isso favorece a interação e a interatividade, né? Então,
Geralmente, às vezes, vocês confundem esses termos, né, que são termos muito utilizados aqui na educação à distância. Então, interação, o que é que vem a ser interação? É o comportamento, tá? E as trocas entre os indivíduos, entre eles, os indivíduos e os grupos, tá? E a interatividade está mais ligado ao uso dessas tecnologias dentro da EAD, né? Que aí essas tecnologias exatamente permitem essas conexões em tempo real. Então, a interatividade, ela está muito ligada à tecnologia e os canais, tá? Vou dar um exemplo aqui. Interação, vou dar um exemplo aqui, está associada a pessoas, como está aqui, né? Então, a interação é aqui o que a gente está agora na aula, o que é que vocês interagem comigo, né? Seja pelo microfone, no chat, tá? A gente está interagindo, então a gente está tendo trocas, né? Entre indivíduos, entre grupos, né? Entre alunos e professores, entre alunos e coordenador de curso, né? Interatividade vai estar ligado as tecnologias e os canais. Então, o quanto vocês acessam a plataforma, né? O quanto vocês mandam mensagens para tutores, ou para os professores, ou para o coordenador do curso. Então, a interatividade, ela está muito ligada ao uso das tecnologias, das ferramentas e dos canais. Enquanto interação está ligado à interação entre as pessoas e os grupos. Ok, gente? Bom, é importante a gente, depois desse conceito de interação e interatividade, a gente definir, né? E aí eu trago aqui o conceito de Recuero, de 2001, tá? De comunidades virtuais, tá? Então, o que seriam comunidades virtuais? São agregados sociais, né? Que essas comunidades, elas vão surgir, né? Elas vão nascer através de uma rede de internet, né? A quantidade, ela é variável, tá? E aí, essa comunidade virtual, ela vai discutir, ela vai debater algum tema, tá? O tempo, ele também como é que eu posso dizer? O tempo, ele é variável, tá? Mas a comunidade virtual, ela é marcada pela agregado de pessoas, né, que vão estar discutindo algum tema em determinado tempo, né? Essas comunidades virtuais, vai ocorrer trocas, né? Vai ocorrer redes e trocas, né, de relações pessoais nesse espaço cibernético, tá? Então, vocês estão dentro da comunidade virtual do curso de Ciências Biológicas, turma 2022, né? E aí hoje, né, principalmente, a gente comentou isso em outras aulas, né, principalmente pós-pandemia, né, a gente tem uma tendência, principalmente no setor educacional, mas também no setor de negócios, de indústria, né, a continuar com a formação dessas comunidades virtuais, seja para negócios, né, ou seja para estudos, né. Por quê? Porque com a pandemia foi uma necessidade, né, a gente praticamente, digamos assim, né, acabou-se a pandemia, mas a gente ainda utiliza muito essas comunidades virtuais, né? Por várias questões, por tempo, espaço, economia. Então, foi uma coisa que realmente veio para ficar, né? Claro que alguns setores de educação e de economia voltaram presencial, né? Algumas atividades, elas são marcantemente presenciais, mas muitas outras vão se estabelecer a partir dessas comunidades virtuais. Então, essa comunidade virtual, ela é formada por pessoas, né, por grupos que têm afinidades de interesses em comum, né, interesses de conhecimento, projetos mútuos, né, ou são comunidades virtuais que buscam um processo de cooperação, de troca, né, às vezes é comunidade virtual de mães com filhos com doença tal, né? Então, aquela comunidade virtual visa uma espécie de cooperação, de troca, tá?
Tudo isso, né, independente da região geográfica. Então, hoje a gente consegue fazer, formar uma comunidade virtual, né, com pessoas de todo o mundo, né, exatamente por causa do advento dessas tecnologias de informação e comunicação. Né? Então, algumas dessas tecnologias, né, na realidade a gente também já viu isso nas outras aulas, né, eu vou passar aqui rápido, tá? São os encontros síncronos, né, os encontros síncronos, ele ocorre ao mesmo tempo, né, e local, então seria as interações face a face, né? Aqui na realidade o encontro síncrono presencial, né, que ocorre no mesmo tempo e local, porque hoje agora a gente está tendo um encontro síncrono, só que esse encontro síncrono é virtual, ele está acontecendo ao mesmo tempo, né, eu estou falando aqui ao mesmo tempo que vocês estão me ouvindo, mas ele está se acontecendo num local diferente. Então, a gente tem os encontros síncronos também distribuídos, ó, que eles ocorrem ao mesmo tempo, mas em locais diferentes, né? Que é exatamente o exemplo aqui da nossa aula, tá? Então, pode ocorrer por conferência, chat, né? Aqui o Google Meet, né? E tantas outras plataformas e recursos que a gente tem disponíveis para esses encontros síncronos distribuídos, né? Que esse autor aqui traz essa terminologia. A gente tem os encontros assíncronos, né, que ocorrem no mesmo local, mas em momentos diferentes. Então, os participantes do curso, professor, tutor, facilitador, né, e alunos, eles acessam esse material assíncrono, né, de acordo com a necessidade deles e com a disponibilidade de tempo e de horário que eles têm, né, e aí, esses encontros assíncronos pode ser um fórum, um blog, pode ser um e-mail, pode ser uma apostila para leitura, pode ser uma aula gravada que o professor disponibilizou, tá? Então, tudo isso a gente tem formas de ter esses encontros assíncronos. Os encontros assíncronos distribuídos, eles ocorrem em locais e momentos diferentes, né? Tem o caso da comunicação por meio do correio eletrônico, discussão, envio de material impresso, né, e tantos outros exemplos aí. E aí, ao longo do curso e das disciplinas, vocês vão poder ver na prática, né, a utilização de todas essas ferramentas aqui, dessas maneiras, esses encontros, porque cada professor vai trazer, tenham certeza, cada professor vai trazer ferramentas, maneiras, né, até porque cada professor tem uma didática diferente, então, com certeza, né, até o término no curso, que são muitas disciplinas, vocês vão ter contato com as mais diversas ferramentas e maneiras de acontecer esses encontros. Bom, aqui algumas ferramentas utilizadas pela educação à distância para promover esse processo de ensino-aprendizagem, né? Inclusive duas, né? Vocês já tiveram contato aqui com a minha disciplina, então o objetivo que eu fiz, né, que vocês participassem, era exatamente isso, promover essa interação, né, interação vocês comigo, interatividade através da plataforma, então vocês já conhecem algumas dessas ferramentas, mas vamos listar aqui, ó. Então, a gente tem um correio eletrônico, né, então, aqui você tem os exemplos na coluna da esquerda, na coluna do meio você tem a categoria, comunicação, e aí depois você tem a descrição. Então, correio eletrônico, né, que seria o quê? A mensagem, né? Então, indicado para enviar e receber arquivos, anexados, mensagens, esclarecer dúvidas, dar sugestões. O chat, o bate-papo, né, também é uma ferramenta de comunicação, então ela permite a comunicação de forma interativa e dinâmica, né? Nos cursos EAD é uma das ferramentas mais utilizadas como suporte, tá? Seja para reuniões, discussões, né? Então, o chat hoje é uma das ferramentas que a gente mais utiliza nos encontros síncronos,
como é esse encontro que a gente está tendo aqui agora, né? Isso facilita muito, né, a comunicação, é uma vantagem para quem, por exemplo, tem vergonha, né, de fazer perguntas, né? Então, facilita muito a comunicação. A gente tem os fóruns, né? Muitos professores gostam de trabalhar com fóruns. Também é uma ferramenta de comunicação, né? Então, o fórum, o objetivo principal do fórum é ele permitir os debates, né? Então, muitos professores, né, o fórum seria, gente, aquele momento que na aula presencial, né, a gente faz uma pergunta e aí fulano, qual a tua opinião sobre isso? E aí a gente vai pontualmente, né, no ensino presencial, chamando cada aluno e fazendo que ele participe. Então, o fórum é essa ferramenta aqui no virtual que a gente tem de promover esse debate, né? Então, por isso que lá no fórum você deixa lá seu comentário, sua crítica, sua análise sobre determinado tema, né? Os fóruns, eles são organizados, né? Eles têm estruturas, assuntos, às vezes eles têm tempo também, tem tópicos, né? Às vezes você tem a pergunta, você pode responder, você pode responder a contra-responder e assim por diante. A gente tem a lista de discussão também, que é uma ferramenta de comunicação, ela auxilia nesse processo de discussão juntamente com o fórum também, tá? Geralmente a lista de discussão ela vai estar pautada num determinado assunto, tá? E aí também promove essa discussão entre os participantes da comunidade virtual. O mural, né? É a ferramenta também de comunicação. Então, no mural, aqui nos nossos cursos da SEAD, o mural ele só é apenas o professor, ele pode disponibilizar esse material nesse mural. O material, na realidade, as mensagens ou as informações sobre o curso, né, que seja de interesse de toda a turma, tá? Então, são notícias rápidas, informativas, né, que a gente deixa lá no mural, né? Aqui no nosso curso, a gente tem o mural, ele é produzido pela SEAD, né, Univasf, e aí vocês viram que independente da disciplina, quando vocês entram na plataforma, a estrutura dela ela é padronizada. Então, todas as disciplinas, elas ocorrem em 3 módulos, então isso é um padrão. Então, a gente já tem um mural lá do primeiro, segundo, terceiro módulo. Então, através dessa ferramenta, como eu falei, a gente disponibiliza o conteúdo, as informações e as mensagens para que esse curso ocorra da maneira melhor possível. A gente tem um portfólio, que é uma ferramenta de comunicação e gerenciamento, né? Também chamada de sala de produção. Então, é uma ferramenta que auxilia a disponibilização dos trabalhos dos alunos, né? Então, o portfólio, ele também ele vai estar junto lá do mural, auxiliando todo esse material virtual na plataforma. Pode falar, Andresa. Boa noite, professora. A senhora falando das ferramentas, no curso EAD que eu fiz no Senar, o professor utilizava uma ferramenta chamada Kahoot, que era um joguinho, que aí os alunos entravam, ele formulava as perguntas e a pontuação era dada de acordo com as respostas e a velocidade que você respondia. E no final você tinha a sua nota, né? Depois da atividade, instantânea, né? Isso. Eu já... legal, eu acho que eu já fiz. Pessoal, acho que foi agora na pandemia, né? Que a gente fez muito curso online. E aí eu tive contato até com um aluno com essa ferramenta. Sim, existem várias e várias ferramentas que trabalham muito essa interatividade, né? Questionários que o professor ele coloca, espera a turma responder, então a partir dali já gera um gráfico, né? Já gera um fluxograma de palavras, né? Tem aquela nuvem de palavras, não sei se vocês já ouviram falar, né? A partir das expressões que os alunos colocam de acordo com determinada pergunta, questão. Mas sim, existem muitas e muitas ferramentas, né? Aqui a gente tem as anotações, o diário de bordo, também a ferramenta de gerenciamento e comunicação,
tá? As notações, o diário de bordo vai estar muito ligado mais à questão das notas de vocês, a planilha de notas, mais nesse sentido, tá? A gente tem o FAQ, né, que é o Perguntas Frequentes, também uma ferramenta de gerenciamento de comunicação, que essa ferramenta ela vai estar muito próximo do trabalho do tutor, do professor, né, para responder as perguntas mais frequentes, né, e aí ocorre essa economia de tempo, né, em vez de o aluno questionar o professor, ele já pode, né, já fazer essa pergunta diretamente ao facilitador, ao tutor, e facilitar esse processo de comunicação, ok? Aqui a gente tem um perfil, tá? O perfil, acompanhamento e avaliação, né? São ferramentas também de gerenciamento, avaliação também é uma ferramenta de comunicação. O perfil, né? Ele, como eu falei, aquele perfil, no caso de vocês, 3 módulos. Então, ele auxilia a disponibilização de informações, né? O acompanhamento é uma ferramenta que ela vai estar muito ligada também para auxiliar tanto o professor como o aluno, né? Como eu falei, esse acompanhamento é aquilo que eu falei para vocês. Eu consigo ver aqui, né? Quem respondeu os fóruns, o dia e o horário fica gravado na plataforma, né? Então, é uma ferramenta de gerenciamento, de acompanhamento de vocês, né? Eu posso, por exemplo, ver quem baixou os artigos, né? Agora, se leu, aí é com vocês, né? Como eu falei, a responsabilidade é com vocês, né? Mas tem aluno que, às vezes, por exemplo, não faz as avaliações. Quando a gente vai ver, esse aluno nunca acessou um material. Então, ele não esteve no curso, ele se matriculou e nunca, né? Nunca esteve presente, nunca participou, enfim, né? Então, esse gerenciamento, ele difere das plataformas que existem por aí, né, de educação à distância. E a avaliação, que é a avaliação, né, geralmente ela é online, né, agora a cápsula está mudando, ela tá algumas regras aí, então às vezes ela exige uma avaliação presencial, né, ou seja, nos polos presenciais, mas assim, basicamente, né, inicialmente as avaliações eram todas online, né, então é uma ferramenta de gerenciamento de comunicação também, né, entre alunos, professores e tutores, né? Então, vai estar ligado a toda a questão das notas, registro, né, das avaliações, das faltas, o tempo que vocês responderam, isso fica tudo gravado para mim no sistema, né? Quem fez o questionário em 10 minutos, quem fez em 1 hora, então fica tudo lá gravado, tá? Então, é uma ferramenta de gerenciamento e comunicação também, ok? Então, no foco de todas essas ferramentas, né, que a gente falou, tecnológicas, está, né, o principal objetivo dessas ferramentas tecnológicas é propiciar essa aprendizagem colaborativa, tá? Então, como está aí no meio aí, ó, a integração dessas TICs, né, a aprendizagem leva a uma aprendizagem colaborativa online. Tá? Então, você tem o uso de todas essas ferramentas aí, ó, e-mails, chat, né, pesquisas online, ferramentas de buscas, blogs, podcasts, né, vai ter professor que vai botar vídeos para vocês, ou um podcast, às vezes até alguma atividade online oral, web questões, né, questionário, no meu caso, né, enfim, tá? Todas essas ferramentas tecnológicas mais diversas, como a colega falou aí, né? Jogos, nuvem de palavras, enfim, elas visam, tá? Essa aprendizagem colaborativa, interativa, né? Então, a palavra interação, interatividade, elas são muito presentes, né? Hoje, né, um dos maiores desafios do professor, tá, é exatamente promover essa interação e essa interatividade. Para quê? Para que
cada vez mais, né, o maior número de alunos se interessa pela educação à distância, e não só se interessar, mas conseguir, né, terminar essa educação à distância, porque muitas pessoas, como eu falei, iniciam, se matriculam, mas muitas desistem no meio do caminho, né? Então, essa interação, essa interatividade, isso é um desafio ainda para as gestões, para as coordenações, para os cursos e para os próprios professores, né? Fazer com que esses alunos, eles cada dia estejam mais motivados a essa educação à distância, né? Porque para muitos pode ser uma vantagem, mas para muitos ainda, como já teve aqui algumas falas, muitas pessoas ainda não se acostumaram, né? Então você tem que ter uma disciplina dobrada, você tem que ter uma organização dobrada, né? Para você conseguir um bom êxito aqui nessa educação à distância, né? Porque o fato de nós estarmos separados fisicamente, né? Se você não tiver, como eu falei, essa organização, esse comprometimento, qualquer gatilho, qualquer distração que você tenha aí no seu ambiente de estudo, né? Isso vai ser um empecilho para um bom rendimento, né? E para um satisfatório processo de ensino-aprendizagem, digamos assim, ok? É isso. Hoje vocês estão calados, hoje vocês interagiram um pouco comigo.